Hoje eu vou te mostrar como é fácil desenhar qualquer tipo de olho de anime, mas você tem que assistir e entender primeiro. Bom, cada olho tem um formato e para você desenhar eles, você deve primeiro identificar a caixinha desse olho. Então nesse exemplo aqui do Eren, você pode ver que a gente vai encontrar um formato mais retangular. Então eu vou te ensinar aqui a técnica das caixinhas. Então, manito, a partir disso, você faz aí a forma do olho no papel, fazendo o retângulo, igual a gente vê aqui na imagem do Eren. E a gente faz aí o formato do olho lá dentro, primeiro desenhando os cílios de cima e os cílios de baixo, que normalmente esses cílios de cima são mais grossos e o de baixo são mais finos. Então você vai notando aí o formato que tem eles, e é assim que a gente faz primeiro o formato do olho dentro do nosso retângulo. E aí você tem que reparar também em que parte que vai começar o olho. Nesse caso aqui do Eren, foi um pouco aqui para baixo do meio do retângulo, como você pode ver aqui do ladinho direito. E aí, manito, você desenha aí a íris redonda por dentro, que normalmente sempre é redondo, não tem personagem com a íris quadrada ou coisas do tipo. E aí você pode colorir ou também adicionar sombras nesse seu desenho. Mas tem mais dicas aqui pra você, calma aí, se liga. No próximo exemplo aqui, a gente tem a Nezuko. Temos aqui um formato um pouco mais quadrado, como você pode ver nesse exemplo. Então, a partir desse quadradinho que a gente desenha na nossa folha, a gente consegue fazer os cílios de cima, que são um pouco mais grossos e arqueados ali, com o lado esquerdo um pouco maior. E com isso, você consegue identificar certinho o formato que você deve fazer para o olho ficar igualzinho ao do personagem que você estiver desenhando. E aí aqui vamos ter uma íris um pouco mais oval e maior do que o do olho do Eren. Então é bom você também reparar no formato, no tamanho, que são coisas que a gente tem que notar para poder desenhar o olho igual. E aí você adiciona sombras e luz por dentro aí. E repara que nesse caso eu deixei para fazer os cílios de baixo depois. Eu fiz primeiro aí a parte de cima, depois eu fiz a íris aí oval no meio, e depois que eu fui fazer os cílios de baixo, que normalmente são os cílios menores e mais finos. Nesse caso aqui dava pra gente fazer. Então repara bem primeiro, imagina o passo a passo na sua cabeça antes de você fazer na folha, beleza? E outra coisa bem importante é você fazer também os traços em volta dos olhos. Repara que sempre vai ter alguns traços em volta dos olhos dos personagens. Eles são parte dos olhos e a gente tem que fazer também. Normalmente compõe aí os cílios superiores, a pálpebra superior na verdade, e alguns tracinhos em volta também. E agora nesse tipo de olho aqui mais redondo e esticadinho nas pontas, a gente também pode identificar que ele é basicamente um retângulo, só que um retângulo um pouquinho maior. Mas você pode notar aí que esse olho ele vai começar bem na pontinha aqui de baixo do nosso retângulo. Então, identificando aí o formato e o ponto onde se inicia, a gente já pode começar a formar o olho do nosso personagem. Então fazemos aí esse formato dele aí, puxando de uma pontinha ali de baixo, que é onde começa, até chegar na outra pontinha de cima. E você pode reparar que não tem problema sair para fora desse retângulo, porque ele é a base pra gente fazer o formato do olho. E no caso aqui, teve um cílio ali, uma parte grande do cílio do Rengoku que saiu para fora aqui na esquerda. E aí, na parte de dentro, vai seguir o mesmo esquema, fazendo a íris redondinha aí. Eu indico, manito, que você sempre se atente em fazer um ponto de iluminação dentro da íris do olho, que aí vai dar mais vida no olhar do seu personagem. Lembrando também de fazer os detalhes de fora, os traços em volta e tudo mais. Essas caixinhas que eu tô te ensinando, você vai fazer o desenho delas dentro da cabeça do seu personagem quando você estiver desenhando o personagem. Então a gente faz ali o formato do rosto, da cabeça e tal, e aí define as caixinhas. E depois de fazer as caixinhas, a gente faz o que a gente tá fazendo aqui, que é desenhar o formato do olho e tal, desse jeito que eu tô te mostrando. Agora um exemplo um pouco mais básico de Dragon Ball, os personagens têm aí um formato de retângulo nos olhos deles. Só que dessa vez a gente não vai fazer os cílios de cima, assim como a gente fez em todos os outros personagens. Aqui em Dragon Ball a gente já começa puxando a sobrancelha para poder definir a parte de cima dos olhos. Então, como eu disse, imagina o passo a passo do desenho primeiro e depois você faz na sua folha. Porque no caso aqui a gente não vai precisar fazer o formato do olho em cima primeiro, a gente já começa direto na sobrancelha, diferente de qualquer outro personagem que eu desenhei aqui nessa folha. E aí depois de fazer a parte de cima, a gente faz aí a parte de baixo com um formato bem simples, basicamente seguindo o nosso retângulo. Esse aqui é um exemplo bem mais simples, bem mais fácil de fazer. Dragon Ball tem até aqui uns traços simples para fazer nos olhos dos personagens, e aí por dentro segue o mesmo esquema, fazendo a íris redonda e tal. Bem, manito, você tem que treinar bastante a sua visão para identificar aí o formato dos olhos, para você poder ficar bem treinado e na hora que for fazer os olhos do seu personagem, você já tá ligado em que formato você vai desenhar e ter já na mente aí todo um passo a passo através da sua observação, beleza? Então treina bastante que com certeza você vai melhorar no desenho de olhos de anime, beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que você tenha gostado. Assista também a esses vídeos que eu deixei aqui na sua tela. Obrigado a você que assistiu até aqui, um abraço e até a próxima.